E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta Que Eu Me Escondo. Olá, shalom, shalom, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Será que vai ser tudo apagado da nossa mente após a morte? Será que não saberemos quem somos ou quem fomos? O que fizemos nessa vida, nessa terra? Será que vamos reconhecer as pessoas no céu? Será? Mesmo aquelas que a gente nunca conheceu, será que nós vamos reconhecê-las no céu? É o que vamos abordar neste vídeo, ok? Então vamos começar. Primeiramente, só existe dois caminhos. Um que leva para a vida eterna e um caminho que leva para a morte eterna. Mas o caminho que leva para a morte eterna não quer dizer que quando você morre, você simplesmente vai desaparecer do mundo, é como se nunca existiu, como se nunca passou na terra, apagou a memória, acabou a matéria, acabou a alma. Não é assim. Quando a Bíblia se refere de morte eterna, é uma escolha que o homem faz nesta vida, dois caminhos, um que leva à vida eterna e um que leva à morte eterna. Então não quer dizer que esse caminho de morte eterna, você não vai saber quem foi, você não vai saber quem você é, você não vai ter consciência de onde você está. Dependendo das nossas escolhas hoje, nós vamos definir a nossa eternidade. Depende de nós. O caminho que leva à vida eterna será só para aqueles que foram vencedores. Está lá em Apocalipse 2:7. Nós estamos dizendo aqui que esta vida eterna, seja ela para a vida eterna ou para a morte eterna, ambas elas têm sim uma continuidade. Vai depender da sua escolha hoje. Em Daniel também fala, Daniel 12:2 fala também que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte, a vergonha eterna, o desprezo eterno. Após a morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. O que você fez aqui nessa vida, você vai responder diante de Deus naquele grande dia. Se você morreu em Cristo, morreu lutando, como diz lá em Apocalipse, ao que vencer terá o direito, de comer da árvore da vida. Ao que vencer, também receberá a pedrinha branca, a qual estará o seu nome escrito, o seu novo nome. Então nós vemos que se há uma luta, estamos numa guerra. Não se vence nada se não tiver uma disputa. Alguém está disputando alguma coisa para que um saia vencedor. No caso, nós temos aqui dois caminhos. Qual o caminho que você está escolhendo? Qual o caminho que você está trilhando hoje? Para que você possa ter uma eternidade de paz, de alegria, de vida eterna, ou ter uma eternidade de sofrimento eterno. Ok? Então a gente já responde aqui que sim, na vida eterna, a nossa memória não será apagada. A própria palavra de Deus diz que, vindo a morte, segue-se ao juízo. E cada um vai prestar conta a Deus daquilo que fez nessa vida. Então, como é que eu vou prestar conta a Deus daquilo que eu fiz nessa vida, se eu não sei quem eu sou ou o que eu fui? Não! A eternidade, nós vamos estar com a nossa consciência plena. Nós vamos estar consciente de tudo, sim. Jesus conta uma história, sobre um jovem rico que vivia muito bem nessa vida e também sobre um mendigo que estava a mendigar, vamos dizer, na porta da casa desse rico, na calçada desse rico, e esse rico passava todos os dias ali e tal, e o pobre estava lá, o pobre mendigo estava lá. Vindo o rico a morrer, vindo Lázaro também a morrer, este rico se encontra no Hades, um lugar de tormento. Só que o rico, ele consegue não só ter consciência, como
conhecer quem estava do outro lado do abismo, né? Do outro lado havia-se o seio de Abraão, né? E lá, quem é que ele vê? Abraão. E quem é que ele vê também lá? Quem que ele vê lá? O homem pobre, o mendigo, aquele Lázaro que mendigava, estava lá no seio de Abraão. Contemplando esse rico, né, a situação de Lázaro e a dele, ele entra num diálogo, né, com o pai Abraão. Ele fala: pai Abraão, não tem como, né? Você vê que esse rico, até em sofrimento eterno, ele ainda é altivo. Por que ele pediu justamente para Lázaro, né, molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele? Por quê? Lázaro era inferior a ele nessa vida. Lázaro era uma pessoa totalmente à margem da sociedade. Então você vê que mesmo ali, ele ainda usa da sua altivez para que pediu a Abraão para chamar Lázaro, né? Lázaro lá de boa, passou todo sofrimento nessa terra, nessa vida. Aí esse homem ainda lá, né, querendo tirar, né, a paz de Lázaro, vamos dizer assim. Olha, pede, Abraão, pede, pai Abraão, pede que Lázaro, por que para Lázaro? Né? Por quê? Pede que Lázaro venha e molhe aqui a ponta e refresque a minha língua. Né? Por que ele falou: pai Abraão, não tem como o senhor vir aqui e refrescar a minha língua? Por quê? Porque ele tinha Abraão acima dele. Mas você vê que Lázaro, ele tinha abaixo dele. Então, tipo assim, é um serviçal. Ele pode fazer esse serviço. Você tá entendendo? Enfim, aí Jesus conta essa história desse rico, né? Que ele sabe quem é Abraão, tá? E ele não viveu com Abraão, tá bom? Vamos lá. Ele sabe quem é Abraão, ele sabe quem é Lázaro, ele tem consciência plena, né, de toda a sua vida, de toda a sua história passada. Por quê? Porque quando Abraão diz que não tem condições de Lázaro ir até lá, o que ele fala? Ah, então deixa que eu vá até os meus irmãos. Ele sabia que tinha irmãos na terra. Ele sabia que tinha uma família na terra e que vivia do mesmo jeito que ele. Só que aí o pai Abraão diz o quê? Que não tem como, né, ninguém sair para vir a essa terra. Aí ele fala assim: deixa-me ir a eles e falar para eles que esse lugar é de tormento, que para eles não virem para esse lugar, né? Abraão diz que não tinha condições, não tem como passar. Depois da morte não tem como voltar, ninguém pode voltar após a morte. E aí nós entendemos que esse homem tinha consciência, esse homem sentia dores, esse homem tinha consciência de tudo que fez nessa vida e tinha consciência e reconheceu não só Abraão, a qual ele nunca viu, como ele reconheceu Lázaro, que Lázaro era aquele que foi do seu tempo, né? Tava ali perto da sua casa, mendigando, e ele nunca deu importância para Lázaro. Então nós temos aí uma base bíblica forte que não tem como dizermos que a nossa memória vai ser apagada, que não tem vida após a morte acabou tudo, não acabou nada. A vida, ela vai dar continuidade, só que só tem dois caminhos. Qual que você define hoje? Qual que você escolhe hoje? Você vai lutar pela sua salvação, a qual Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, né? A salvação veio de graça porque Jesus pagou o preço. Agora, para chegar no céu, minha querida, para chegar no céu, meu querido, você vai ter que lutar. Porque em Apocalipse diz que ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Então, há uma luta, há uma guerra, né? E temos que vencer para poder chegarmos no céu. Apocalipse 21:10, né? Está o modelo da Nova Jerusalém, né? Os versículos 12 e fala, né? 12 e 12 ele fala sobre os portões, né? E sobre os portões estava escrito o nome das tribos de Israel, as 12 tribos. Então era 12 portões e em cima estava escrito o nome das tribos de Israel. E também no versículo seguinte também fala que há 12 fundamentos, a qual está escrito também os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Quem é o Cordeiro desde a fundação do mundo? Jesus. Então quem é? Os discípulos de Jesus, né? Os 12 apóstolos, tirando Judas, né? Tem mais um que entrou aí para fechar esses 12 apóstolos, né? Eu acredito que seja Paulo, porque foi Jesus que chamou Paulo. Foi Paulo, porque Jesus chamou Paulo. Você vê que os outros discípulos foi nomeado, foi sorteado, né?
pelos discípulos. Após a morte de Judas, diz que os discípulos, eles entram em si, eles resolvem colocar alguém no lugar de Judas, né? Para complementar, para, vamos dizer assim, para sentar a cadeira que era de Judas. Não foi Jesus que escolheu. Jesus não falou para eles fazer. Eles fizeram, ok. Mas quem foi que chamou o apóstolo Paulo? Quem foi que chamou de uma forma miraculosa, grandiosa, espiritual? O próprio Senhor. Então, aí se fecha os 12 apóstolos, né? E qual a finalidade de o modelo da Nova Jerusalém ter 12 portas e 12 fundamentos? As 12 portas com os nomes da tribo de Israel e os 12 fundamentos com os nomes dos apóstolos. Qual o propósito, não é, disto, se nós não teríamos memória, se a gente não lembraríamos de nada? Mais um versículo que nos faz entender dos propósitos de Deus. Vamos continuar aqui nessa tese aqui, dentro da palavra de Deus, muito interessante. Você que já está gostando aí, não deixe de dar o seu like e de compartilhar. Vamos lá! Uma coisa interessante também, que a gente às vezes só fala do Novo Testamento, no Velho Testamento também. Uma coisa interessante, em Gênesis 25 e o versículo 8 fala sobre Abraão. Quando Abraão morre, a Bíblia diz lá em Gênesis 25 e 8 que Abraão, ele foi congregado com o seu povo. Então, há uma continuidade da vida, sim, e Abraão foi congregado com o seu povo. Outra coisa interessante também é a respeito de Davi. O salmista Davi, quando ele pecou, né, com Betseba e tal, ela fica grávida, depois de um tempo a criança nasce, depois de um tempo a criança ela adoece, e Davi, ele começa a jejuar ali pela criança, para que Deus curasse a criança, e Davi está lá em jejum há uns dias, e aí quando a criança morre, né, seus servos com medo de falar para Davi, mas tinha que falar, e quando Davi entende que a criança morreu, o que Davi faz? Ele se levanta dali, vai tomar seu banho, vai comer e vai continuar a vida. Só que o interessante que Davi, ele fala o seguinte: eu não vou continuar aqui sofrendo se não tem como ele voltar para a vida, né? Morreu, ele segue, né? Não tem como ele voltar. Agora, eu vou até ele. Então, um dia eu vou estar com ele. Como será dado os galardões, né, que está escrito na palavra do Senhor, né, em Colossenses 3, do 2, Colossenses 3, 2, do 3 até o 24, ela fala, né, como será dado os galardões se nós não sabemos quem somos ou quem fomos? Como é que vai ser dado o galardão? Como é que eu vou receber algo que eu não sei por que eu estou recebendo? Não tem lógica. Não tem lógica. Né? A vida após a morte é uma continuidade, né, da vida. Agora, vai ser escolhido dependendo do que você, nessa vida, buscar. Se você busca o reino dos céus, se você luta pela sua salvação, se você luta por mais de Deus, se tudo que a palavra do Senhor nos ensina e a gente colocarmos em prática, né, essa luta diária contra a carne, contra o mundo, contra os principados, contra as potestades, se nós lutarmos e vencermos, teremos vida eterna. Agora, se nós nos conformarmos com esse mundo, se nós acharmos que é tudo natural, que essa vida não tem nada a ver com a futura, então você está escolhendo a morte eterna. Não quer dizer que não vai ter sofrimento, vai ser ranger de dente, onde o fogo nunca se apagará. O que você fez nesta vida é o que você vai receber também. Uma coisa interessante também é que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele chama seus discípulos para orar com ele, só que aí os discípulos dormem profundamente, está lá em Lucas 9 e o 30. Eles dormem profundamente. Só que eles acordam no meio e vê Jesus glorificado, vê uma luz celestial em volta deles e tinha mais 2 homens com ele. E quem eram esses homens? Porque Pedro, ele menciona esses homens. Esses homens estão conversando com Jesus a respeito da sua morte, está lá em Lucas 9 e o versículo 30.
que ele está conversando a respeito da sua morte, o que ele ia passar, o que ele ia sofrer, os discípulos acordam do seu sono profundo e vê quando aqueles homens estão envoltos de uma luz celestial, Jesus glorificado. O que Pedro diz quando eles estavam se apartando de Jesus? Pedro diz, não, vamos fazer uma tenda aqui para os três. Vamos fazer uma tenda aqui, Jesus, para Moisés e vamos fazer uma tenda para Elias, né? E para o Senhor, né? Porque esse lugar é muito bom. Então, como é que Pedro identifica, né, quem é Moisés e quem é Elias? Aí teve uma passagem também que os fariseus, para pegar Jesus em alguma situação, eles falaram o seguinte, o mestre, o que acontece se uma mulher que teve 7 homens, por exemplo, morreu o primeiro, ela casou de novo e assim sucessivamente, quem vai ser o marido dela no céu? Mais ou menos isso. Quem é que vai ser o marido dela, né, na eternidade? Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Está lá em Mateus 22 e o versículo 30. Jesus falou, vocês não estão entendendo o que é a respeito da ressurreição. Não tem nada a ver com esse sentimento humano. Tudo isso aqui vai ficar aqui. É algo espiritual. Não tem esse sentimento, não tem relacionamento, não se dá em casamento, não tem nada disso no mundo celestial, no reino espiritual. Lá sim seremos como os anjos. Foi o próprio Jesus que falou. Há um futuro de glória para todos aqueles que vencer. Então vale a pena estarmos na luta contra todas as coisas que se opõem a Deus. Então, tudo que tem sentimentos de morte, de dor, de choro, não vai estar nesse corpo de glória. Nenhum desses sentimentos passará mais por este corpo glorificado. Então, vamos reconhecer, sim, seja familiares, só que lá no céu não vai ter esse sentimento humano, esse sentimento carnal. Lá no céu vai ser tudo espiritual, um corpo glorificado, uma mente transformada, uma mente glorificada, né? Todo o conhecimento de Deus, né? O que o Senhor, o que Deus estabeleceu para nós no céu, nós teremos, né? Tudo que o Senhor preparou para nós no céu, né? Nós vamos reconhecer pessoas que não foi da nossa época, como Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos reconhecer, eu dei versículo bíblico para vocês aqui. Nós vamos reconhecer aqueles também que teve durante o nosso convívio e também aqueles irmãos que pelo mundo inteiro, durante séculos e séculos, durante toda desde que o mundo existiu, né, irmãos nossos, nós vamos reconhecê-los. Nunca vimos, mas vamos reconhecê-los. Vamos saber quem foi ele, o que ele fez nessa vida, né? E vamos receber o nosso galardão. Vai ser maravilhoso, vai ser algo glorioso, é espiritual. O homem carnal não compreende as coisas do espírito. A nossa mente, irmão, será algo glorioso, será algo tremendo. Você acha que as pessoas que não aceitaram Jesus, preferiram andar nas suas paixões, do seu jeito, como querem viver nesta vida, a eternidade será de sofrimento? Lá ele vai lembrar de tudo, todas as oportunidades que ele teve de buscar a Deus, de se reconciliar com Deus, com seu irmão, e ele não quis. Ele vai passar a eternidade lembrando disso. Ah, mas aí a gente vai ficar triste porque a gente vai lembrar que tem fulano que não foi, que não sei quem lá, que meu parente, que minha mãe, que meu pai. Esquece. Lá no céu não vai ter esse sentimento de parentesco, não vai ter esse sentimento de dor porque fulano não foi, ciclano não tá lá. Não tem isso, gente. Não existe esse sentimento, será um corpo glorificado, nós seremos como os anjos. Nada dessas coisas que faz sentido a essa vida terá lá no céu. Porque seremos como o Senhor é, seremos como os anjos, aleluia, um corpo glorificado, uma mente mudada para viver no ambiente espiritual, para viver no céu de luz, para morar na Nova Jerusalém. Deus preparou a Nova Jerusalém, aleluia, lá está a árvore da vida, o nosso novo nome vai estar escrito numa pedrinha branca, oh glória, e ainda muitas e muitas e muitas e muitas coisas que os olhos não viu, não chegou ao conhecimento do homem, nada que tenha nessa vida se compara com o que nos há de ser revelado. Você possa compartilhar essa palavra
e dizer para aquela pessoa que está ficando desanimado, que está desanimado, que tem parado de lutar, tem parado de buscar a Deus, que vale a pena. Vale a pena lutar, porque nós vamos receber do próprio Deus coisas maravilhosas, o nosso galardão. Vamos participar da ceia com Cristo, né? Vamos ter o direito da árvore da vida, né? Vamos estar servindo juntamente com o Senhor por toda a eternidade. A paz do Senhor seja sobre a sua casa e sobre a sua vida. No nome de Jesus. Até a próxima.